go there. Good morning, sétimo ano A. Today is November 5th, yes? And we're going to start our English class. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de inglês de hoje, dia 5 de novembro. E antes da gente começar o nosso conteúdo, gostaria de compartilhar brevemente com vocês. Eu sei que hoje é quinta, a gente já está vendo os versículos com os outros professores, but at the same form, I'd like to share with you the Word of God in English. Okay, let's reflect about this verse together. Yes? So, the word that we're gonna meditate this week will be this one here. Let me take that. For with God, nothing shall be impossible. Luke chapter 1, verse 37. Então, para Deus, nada deve ser impossível, ok? Muitas vezes aquilo que é, então, impossível aos nossos olhos, muitas vezes até nós sendo cristãos, tendo fé, nós não conseguimos crer que nós possamos fazer ou que algo possa ser revertido, mas a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, que for with God, nothing shall be impossible. Então, para Deus, nada é impossível, amém? Então, quem chegou antes na aula, a teacher colocou uma música em inglês e ela falava exatamente sobre essa palavra. Então, que nós possamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, nossas preocupações, crendo através de Jesus, da nossa fé, que para Deus não há impossíveis, que Ele pode, sim, operar na nossa vida, o amor dEle, os milagres e as necessidades que nosso coração tem de acordo com a vontade dEle, amém? Muito bem, pessoal. Let's go there. Hello, Radassa, bom ver você aqui. A teacher começou compartilhando o versículo, tá? Depois a gente manda também pelo grupo, ok? And, hi, Esther. Today, sétimo ano, we are going to start talking about the chapter 13. It's a chapter that talks about health issues. Então, nós vamos começar hoje a trabalhar o capítulo de número 13. Vamos falar sobre alguns pontos referentes à saúde, ok? So, let's open our books to page number 112. 112, okay? Let me put my virtual book here and you can follow with me, okay? Muito bem, pessoal. So here we have health issues. Health issues. Yes? So we have 6 pictures here. Deixa eu dar uma maximizada aqui para a gente poder enxergar melhor. No, teacher, not this page. Not this. Oh, I'm sorry. Let me put it here again. Yes. Sem o mouse aqui, a gente se embanana. Muito bem, pessoal. We have here 6 pictures. Yes? 6 pictures. Look at these pictures. Ô, professora. Pode falar. Professora, a senhora explicou a gramática do capítulo anterior? Vou dar uma olhadinha aqui e te passo assim que passar essa primeira parte, tá, Radassa? Já te confirmo. Okay, guys, let's take a look here. Yes, on the pictures. What do these pictures have in common? Dá uma olhada lá. O que vocês acham que essas fotos têm em comum? Pode ser pelo bate-papo, pelo microfone. What do they have in common? O que todas dessas figuras aqui representam? Elas estão doentes, professora? Estão ruins? Todas as pessoas aqui, ó, they are not feeling, yes? Okay, they are bad, yes. They are not feeling comfortable, ok? Alguém participando aqui pelos chats também. Amanda falou semelhante aqui a Radassa. Exactly, people. So,
all of them, we can say they are sick, ok? Então, quando a gente fala que está doentinho, a gente pode falar que a pessoa está sick, she's sick, he's sick, ok? And we have a different kind of health problems, ok? Quando a gente está, às vezes, com algum problema de saúde, que a gente fala que health issues, que é o nome da nossa unidade, nós podemos usar essa palavra referindo de uma maneira geral que a pessoa está doente. Nós também podemos usar duas outras palavras que expressam o sentido de como a gente... qual é a situação do nosso físico, né? Que geralmente a pessoa fica dolorida, com dores no corpo, ok? Nós temos duas palavras aqui muito importantes, ok? Nós temos a palavra pain. Alguém já viu essa palavra? Essa palavra, muitas adolescentes, jovens, até adultos, né? Às vezes que fazem tatuagem, colocam assim, lutadores, né? No pain, no gain. Alguém já ouviu essa palavra pain e o que ela significa? Se você já viu, você sabe o que ela é? Pain, that means dor, ok? Então, significa dor, uma dor forte. Então, aquela frase que o pessoal coloca, no pain, no gain, é sem dor, sem esforço, né? Que às vezes a pessoa tem que se esforçar muito a ponto de sentir dor para ter um ganho, né? Ganhar algo, né? Ter os seus benefícios ali através do esforço físico. Então, esse pain se refere a um esforço, né? Ou a uma dor física muito forte. Mas também, muitas vezes, nós podemos achar uma palavrinha que a gente classifica como um sufixo. O que é um sufixo, teacher? Algo que a gente coloca posterior à palavra original. Na língua portuguesa, a gente também tem alguns sufixos, que ele exprime esse sentido de dor também. Esse sufixo é a palavra ache, ok? Qual que é a diferença, então, teacher, entre pain e ache? Pain é aquela dor forte mesmo, realmente strong, ok? Agora, o ache, que é um sufixo que a gente coloca posterior às palavras, ele tem um sentido de um desconforto. Sabe, às vezes, quando a gente está com aquela dorzinha de garganta, não chega a ser uma dor de garganta, mas você começa a sentir um desconforto na garganta, a gente até fala, nossa, minha garganta está pegando. Isso aí a gente usaria com o sufixo ache. Então, garganta em inglês, throat, e aí o sufixo ache, throat ache. Então, eu tenho a dor de garganta. Vamos supor que comi demais. A gente foi almoçar junto, vamos sonhar, hein, gente? Lá no Seu Geraldo, e estava muito gostoso, e a gente comeu muito. Só que aí gerou um desconforto no meu estômago. Então, eu vou poder dizer que eu tive uma stomachache. Então, eu usei o nome da palavra estômago em inglês e juntei aqui com o sufixo ache. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente estiver falando sobre problemas relacionados à saúde, health issues, a gente pode encontrar essas três palavrinhas aí. Lembrando que ache é um sufixo, ok? Very good. Now, people, take a look on activity number 1. We have there, match the pictures to the words below. Então, vocês vão associar as fotos com as palavras, ok? Então, a gente já sabe que ache é um sufixo que representa dor. Agora, a gente precisa dar uma lembrada aí nas partes do corpo humano. Então, eu tenho back. Alguém sabe onde é que é a back da gente? Ó. Ai, I have a backache. Já ficando mais assim, com idade, vai tendo bastante backache, né? Coluna? Rafa colocou aqui, Rafael. Isso aí, very good. Fever. Olha lá a segunda palavra. Lá, a teacher vai fazer uma mime, ó. I'm Dor de cabeça. fever. No. Dor de cabeça. Fever.
When I take the thermometer and put here, I'm with fever. Febre. Yes. Febre. Okay. Head. Oh, head, shoulder, knees, and toes. Headache. Headache. Cabeça. Yes, Dor but de cabeça. that's it. Perfect. Headache. Oh my God. I need to take a painkiller. Headache. Okay. What else? Sore throat. Sore throat. What's okay? Dor no dente. Dor de garganta. Yes. Okay. And the other one, stomach ache. This one is easy, yes? Stomach ache. Dor de estômago. Dor de estômago. E a última é uma das piores quando resolve dar na gente. Toothache. Ai, Dor de dente. Dor de dente. yes. So this one is the worst, I think. Ok? Então vamos associar aí os números das figuras com os problemas de saúde, ok? So we're gonna have here 5, 1, 3, 2, 4 and 6, ok? Very good. Agora aqui, ó, cada um vai responder na atividade número 2 de acordo com a sua própria vida. Ele pede assim: complete the sentences with the information about you. Então, vocês vão olhar que os nomes dos problemas de saúde que a gente viu acima vão completar de acordo com a sua vida, combinado? Olha lá. I never have. Qual tipo de health issue você nunca teve? Escolhe um lá, preenche. Ok? Letter B. I sometimes... Prof, se você não teve... Professora, se você teve todos. Oh my God. Never, então não põe nada. Se tem algum desses que você nunca teve, não põe nada. No problem. Que never, E se você nunca. se você nunca teve nenhum deles, coloca todos. Não, não coloca nenhum. Você nunca teve, né? Então, se todos você já teve, não coloca nenhum. Letter B, people. I sometimes have. O que será que é sometimes? Às vezes. Isso, ou algumas vezes, Thiago. Então, eu já tive algumas vezes. Qual desses health issues vocês já tiveram algumas vezes, tá? Anota lá o nome em inglês. E a letra C, ele nos pede I almost never. What is the meaning of almost never? Quase nunca, tá? Então, tipo, raramente, quase nunca sinto um desses problemas de saúde, ok? So, dá uma olhada lá, take a look in the problems and fill with Professora, repete a primeira aqui, a letra A. Backache. I never, nunca? Da número 2, Radassa? É, a letra A. Never, nunca, nunca tive. Qual que você nunca sentiu? Ok? Rafael, tem alguma dessas aí que você never have, que você nunca sente, nunca passou por isso? Pode mandar para a teacher no chat. Tem alguma dessas que você nunca? Rafa colocou. Ai, que bênção. Costas, cabeça. Very good. But let's write in English. Então, coloca lá. I have never backache. Ok? Vamos olha, então, como se escreve o nome dessa health issue e completa lá. Muito bem. What about letter B? Sometimes, Amanda. Qual dessas você sometimes have? O que é sometimes have? Sometimes, que algumas vezes você teve. E não tem o sempre, professor? Faltou o sempre. Sempre? O Rafael mandou aqui para mim. Perguntei para ele. A letra A é que você sempre tem? Isso. Ah, já sei. Não, nunca, nunca teve. Never, nunca, tá? Sempre é always. Tá? Never, nunca teve.
ok? Amanda mandou aqui, ó, que she sometimes has toothache. Okay? Então, que ela algumas vezes sente toothache, aquele desconforto de dor de dente. Ok? And what about letter C? Almost never, quase nunca, quase nunca. Tiago, tem alguma que você quase nunca sente dessas? Almost never, Então, quase professora, eu nunca? estava analisando, eu acho que eu sempre sinto todas essas, mas nunca é sempre. É tipo assim, raramente, mas tudo que tem aí eu já tive. Sim. Então, esse que seria almost never, quase nunca, a gente podia dizer que é raramente. Então, qual que você poderia colocar, assim, que não é tão frequente que você já teve? Fever? Ah, não, acho que eu sempre tenho febre. Ah, eu sempre tenho febre. My gosh, so feel there. Fever. Okay, people, very good. So let's take a look on the next page here. I'm gonna move my, not this one, this here. Okay, so in the page 113, 113, we have a graph, yes, and we have here some informations about diseases and health issues. Então, a gente tem dois infográficos aqui falando sobre doenças e sobre pontos referentes à saúde, ok? Ok, let me go back. Yes. Agora a teacher aumentou, ficou melhor. Então, vamos acompanhar aqui esses gráficos. The first graph, we have top 10 US children have concerns percent rated as big problem. Então, aqui ó, tem um gráfico com 10 doenças, né? Que em 2013 foram grandes problemas aqui para as crianças. De que lugar? Olha lá aqui o mapa. Da onde será que eu estou falando? Estados Olha a Unidos. língua. Dos Estados Estados Unidos. Unidos. Muito bem. E desse outro lado aqui, ó, eu tenho uma figura with a family, yes, and I have the title here. Parents very concerned that health issues may impact their children. Então, pais que são muito conscientes que problemas de saúde podem causar um impacto em suas crianças. E aqui, ó, nós temos alguns outros tipos e porcentagens. Ó, eu tenho bullying and cyberbullying. Como esses tipos de problema podem causar problemas até mesmo de saúde na vida das crianças. Internet, tem algumas palavras, school violence, como esses problemas podem causar um impacto na saúde dos seus filhos, ok? Então, a gente vai observar para entender melhor esses gráficos. E aqui hoje a gente vai fazer uma coisa diferente na nossa aula. Olha lá, eu tenho aqui, read the infographs and infer the meaning of the words. Então, nesses infográficos, a gente tem essas palavrinhas aqui, ó. Issue, all, concern, safety, ok? Nós vamos fazer hoje um momento diferenciado. Eu quero saber, você pode mandar só o ok na tela, pode me falar ou no bate-papo. Todo mundo aí consegue, junto da assistir a aula, acessar a internet ou em casa, o Google? Eu consigo. Então, a atividade de agora, eu vou consigo. ou tiver um dicionário em inglês também, eu vou dividir vocês em duplas. Vou levar vocês para outra sala virtual em duplas e vocês vão pesquisar na internet, no tradutor ou também num dicionário inglês-português, essas palavrinhas em dupla, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos, só um pouquinho, Thiago, para vocês em dupla se ajudarem a preencher essa atividade. Depois a gente volta para cá para que a gente possa corrigir junto. Pronto. Ok, people. Então a gente teve um momento de breakout rooms, a teacher se separou em duplas. Gostaria de compartilhar aí
O que nós encontramos? Na letra A, letter A, we have issue. Quem encontrou alguma coisa relacionada a esse vocabulário? Eu. Questão. Questão. Então, a gente está falando sobre health issues, questões referentes à saúde, ok? Assuntos referentes à saúde, ou problemas de saúde também pode ser problema no sentido de questão, ok? Perfect. What about letter B? Poll. Quem achou essa palavra? Votação. Outro significado também, em sétimo ano, seria pesquisa, ok? Então, algo referente a uma pesquisa, a uma votação. Sabe quando as pessoas fazem pesquisa de campo para descobrir na sociedade sobre determinado assunto, né? Aí dá o resultado, a tantos por cento acreditam que... Lá. Então, a gente uma pesquisa de campo, essa palavrinha poll, ok? Aonde? É embaixo. Aí. Letter C, people. Concern. Quem que achou concern? Preocupação, ok? Então, lá no gráfico aparecia, né, a parents very concerned. Então, os pais aí muito preocupados com essas questões ali que a gente viu no gráfico, bullying, violência, que podem trazer prejuízos em relação à saúde das crianças também, não só no psicológico, ok? And the last one, safe it. What is the meaning of safe it? Segurança. Yes. Segurança. Ok? Muito bem, pessoal. In the activity number 3, we're gonna answer together. Essa a gente vai fazer juntos, ok? In letter A, Okay. I have this one. What used to be you as parents big health concerned in 2013? Então, quando eu tenho um número igual 2013, geralmente eu leio as duas primeiras casas juntas e as duas casas finais depois. Então, 2013 eu leio 2013, yes? Junto 20 e o 13, tá? E aí ele nos pergunta, what used to be? Aí eu entro numa pergunta que a Radassa fez agora há pouco para mim. Teacher, used, que a gente teria visto na gramática. Não fiz uma aula especial sobre isso, porque não tem segredo, ok? Esse verbo used to significa costumava, tá? Então, sempre eu vou usar o used to mais um outro verbo. I used to have breakfast every day. Eu costumava tomar café todo dia. Não tem muito segredo, inclusive não cobrarei na avaliação isso, porque ele é bem simples, tá? Então, aqui na questão 3, ele já nos ajuda nessa explicação. Eu não escutei. Used to, Radassa, significa costumava, ok? Costumava. Tá? É só isso, é o uso desse verbo, algo que não se tem fazia nenhuma... no passado. Não tem nenhuma regra, tem sempre nenhuma, o verbo... Aquele negócio lá, estrutura? Não tem, Radacinha, sempre vai ser assim, eu vou te mostrar aqui, ó. Used to, ele vai vir acompanhado e outro verbo, no caso aqui, used to be, então costumava e o be é o verbo ser. Então, qual costumava ser the big health concern? Qual que costumava ser o maior preocupação dos pais em 2013? Vai lá no gráfico. Olha aqui, qual que era a preocupação número 1? Olha no segundo gráfico lá. Crianças com obesidade? Top 10 children's have concern. Aqui ele não quer saber sobre children's have. Ele quer saber, ó, parents. Parents está no primeiro gráfico ou no segundo? Parents. Segundo. E olha aqui no segundo. Qual que é the biggest health concern here? Qual que tem a maior porcentagem Bullying. aqui? Yes, então você vai colocar lá. Bullying and cyberbullying. Hoje, mais do que nunca,
nós temos a ajuda da tecnologia, entretanto, ela também pode ser usada prejudicialmente para as pessoas que não têm bom coração, praticando cyberbullying com colegas, ou até mesmo pessoas que a gente não conhece, né? A gente acha, às vezes, que está atrás de uma tela e pode-se agir com desrespeito aos outros. É o que a gente chama de cyberbullying. Então, dependente do pensamento das pessoas, nós temos que ter respeito. Muito bem. Letter B. What were the main concerns in 2017? Agora a gente vai ter 2017. Vamos ver se a gente... E essa outra pergunta que tem na questão? At what rate? Em qual posição seria? Entendeu? Em qual posição? Então, o que a gente escreveria? Primeira? Na primeira posição, isso aí. Pode escrever em português? Pode, ou coloca first. Tá bom? Ou escreve a palavrinha first, que é primeiro lugar, né? Escreve assim. Eu não sei escrever. Tá aqui na tela. F-I-R-S-T. First. Obrigada. Tudo bem, people? Então, sobre esse infográfico, nós vamos fazer só essas duas questões, ok? E eu queria agora, dentro aqui do Chapter 13, that we are talking about health issues, amarrar nossa aula, então, com o ponto gramatical de hoje. Então, vai lá, corre as páginas do seu livro and go there with me on page number 118, tá? Então, no online, a gente sempre vai frisar aqui a parte do tópico, vocabulary e a grammar, ok? So, page 118. Let me put it here with you. And we're gonna start talking about this point here. Let me change my page too. Present continuous. So, we have here past continuous. Alguém já cantou a bola. Olha lá, tenho duas frases aqui. Read the sentences below and do the activities. Tem uma purple box, uma caixinha roxa, e uma blue box. Tem o voluntário para ler a caixinha roxa? Eu. Pode falar, eu. A caixinha roxa, isso. É uma travada. Bumped into me. Ok, diz assim, ó. I was walking down, estava descendo the street, when a big dog bumped in me. Meu Deus, que acidente louco. Ok, e na caixinha azul, diz assim, ó. I was coughing. O que é isso? Coughing, ó. Ok? And sneezing. This is sneezing. All the night, a noite inteira, while you were sleeping. Então, eu estava tossindo e andando assim, sabe? Quando você está com coriza, a noite toda enquanto você estava dormindo. Muito bem, a gente tem algumas palavrinhas em bold, que são as palavrinhas em negrito aqui. Olha lá, pessoal, de acordo com os exemplos. Above the highlighted, as palavras em destaque, que são ações, elas se referem a atividades concluded, ok? Que já acabaram, ou elas se referem a atividades que estão acontecendo agora, ó. I was estão acontecendo agora. Concluded. Very good. Concluded. Ok? Então, vai lá e assinala. Concluded. Let me put it here with you.
And the letter B, in the first sentence, lá na primeira, the action involved. Será que aquela ação was interrupted? Ela foi interrompida por outra ação? Or occurred at the same time? Aconteceu ao mesmo tempo. Olha lá. Was interrupted by another action. Yes, Amanda. Ó, então, eu estava descendo a rua quando um cachorro veio e tuft, bateu em mim, bumped into me. So, was interrupted. Perfect, Amanda. Letter C, in the second sentence, the action in bold. E na segunda? Was interrupted. Pode falar. Occurred at the same time is another action. Very good. So it occurred at the same Qual foi a time. pergunta, professora? At the same time, letra C. Então, ela ocorreu no mesmo tempo. Ó. Eu estava tossindo e fungando all the night, a noite toda, while. A palavrinha while significa enquanto vocês estavam dormindo, ok? Muito bem, pessoal. So, essa parte do quadradinho vocês podem ler em casa e eu vou explicar brevemente, então, o past continuous aqui. So, take a look here. A gente não já aprendeu? Não, a gente aprendeu present continuous, que está acontecendo agora. Por exemplo, Teacher Sabrina is speaking. A Teacher Sabrina está falando. Agora a gente vai falar sobre o past continuous, ok? Take a look here, sétimo ano. Past continuous tense. So, I have here. Refere-se geralmente a uma situação que estava acontecendo no passado, tá? Então, por exemplo, eu estava dormindo, ok? Estava acontecendo. Se eu for fazer essa frase na afirmativa, olha o primeiro ponto. Eu vou usar o sujeito, o pronome eu, ele, ela. Nesse caso do exemplo, eu tenho she. Vou usar o verbo to be, aquele is, só que agora no passado. Então, ficaria was ou were, ok? E o verbo adicionado com ing. Olha lá, o sujeito she, was, o verbo cook com ing. Cooking all the morning. Ela estava cozinhando a manhã inteira. Aí o sétimo ano me pergunta, teacher, quando eu uso was, quando eu uso were? Então, o verbo to be, para quem usava is, quem eram os pronomes singulares? He, she, it, eu usava is, agora eu vou usar was. E os pronomes que a gente considerava plural, we, you, they, que a gente usava are, agora eu vou usar were. Então, se você quiser anotar aqui, vou colocar em cima he, she, it, ou qualquer outra pessoa, eu uso was, ok? E se for you, we ou they, vamos usar were. E faltou um pronome aqui. Que pronome que a teacher não pôs? Quer ver? I. Esse pronome é singular ou plural? Singular. Então, eu vou usar was ou were? Was. Tá bom? Então, ele se inclui junto com a regrinha do he, she, it aqui. Ok? Deixa eu puxar esse para o lado para ver se a gente... eu tô sem mouse, mas vamos fazer isso de outro jeito. No trouble. Ok, vamos puxar com uma observação aqui do lado, tá? Muito bem. Essa é a afirmativa, pessoal. Negativa. Como eu vou fazer uma negativa? Mesma coisa, pronome ou o sujeito da oração, I, you, he, she, it, ou o nome de uma pessoa ou duas. Se esse sujeito for singular, was.
E após o was ou were, eu vou colocar a palavrinha not, que indica negação. E aí o verbo com ing, tá bom? Prof, uma Sem mistério. pergunta. Pode falar. Aqui no livro fala que tem... Peraí, deixa eu olhar. Pode falar. Olha isso aqui, ó. Tem um negocinho aqui. Eu não sei se a palavra é o when. Eu acho. When. Essas partículas, já vou chegar nela, tá? Só um minutinho, que é o que a gente viu no exemplo da Radassa. E a última aqui, ó, a gente tem a interrogativa. Para fazer a interrogativa, como sempre quando a gente estava usando o to be, no caso agora a gente está usando ele no passado, o was, were, eu simplesmente vou inverter a posição do pronome com o verbo. Então, se era she was cooking, vai trocar o was com o she de lugar. Was she, ok? Então, aqui ele usou o verbo sleep, dormir, com ing. Was she sleeping when he came home? Tudo bem? Então, só mudei de lugar o verbo com o pronome, ok? Muito bem. Quando? Agora a gente vai chegar lá na Radassa. Quando eu uso o past continuo? To describe parallel. Essa aqui é de travar-língua, né, Amanda? To describe parallel actions. Quando eu estou descrevendo situações paralelas, ok? O que são situações paralelas? Situações paralelas do passado que aconteceram ao mesmo tempo. Aí entra a pergunta da Radassa. Quando eu estou falando sobre situações que aconteceram no passado paralelamente, eu vou usar a palavrinha while, que significa enquanto. Olha lá. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. Enquanto eu estava lavando as louças, eu ouvi um barulho alto. Eu poderia colocar esse while depois também. I was washing the dishes while I heard a loud noise. Então, coloca lá, Radassa, esse while eu usarei para me referir a situações paralelas. Então, que significa a palavra enquanto. Tudo bem? Onde mais eu posso aplicar o past continuous? To describe what someone was doing at a particular point in the time. Então, quando eu estou descrevendo algo que alguém estava fazendo num tempo, um ponto do tempo definido. I was working in the garden all day yesterday. Então, estou dando um ponto definido de tempo, tá? Estava trabalhando aqui no jardim o dia todo de ontem, yesterday, de ontem, ok? Estou falando do passado. Também posso usar to express and interrupt action in the past. Aqui é outro exemplo que a gente tinha no livro. Então, se eu quero falar de uma ação que eu estava fazendo e essa ação foi interrompida por outra, posso usar o past continuous. Com a ajuda de qual palavra, teacher? I can use this with the word when. Olha lá. I was driving to work. Eu estava dirigindo para o trabalho. Aí outra coisa aconteceu. Olha lá. When I crashed my car. Ok? Quando eu, bati o carro. Tá? Então, eu estou usando aqui a palavra when. Uma ação foi interrompida por outra. E, finalmente, to describe repetition and irritation. Tá? Quero usar uma ação do passado que indicava repetição e irritação. He was always complaining in the class. Ele estava sempre reclamando na sala. Essa é outra situação na qual a gente pode usar bastante o past continuous. Então, nós estamos aqui no nosso livro frisando na apostila SAS esse uso aqui e também este aqui. Tudo bem? Então, esses são os que são mencionados mais na apostila. A teacher Sabrina trouxe um pouquinho além. Combinado? Vou printar e mando também depois da aula para a coordenação. Muito bem, pessoal. Ô, professora. Yes. Professora dá aula na CNA? Yes. CNA, não é Dá propaganda, Radassa, aqui não posso. Lá no São Francisco,
Pertinho da nossa escola também, eu dou. Então, a gente vai fazer aqui, gente, somente na atividade 2, a aplicação desse verbo no past continuous. Então, eu tenho frases na atividade 2, tenho verbos entre parênteses, e agora eu vou aplicar a estrutura do past continuous. As primeiras palavras já são o sujeito, eu não estou usando, de repente, o pronome, mas já é o sujeito da oração. Após esse sujeito, então, nós vamos completar com was ou were. Então, a gente precisa ver se esses sujeitos são singular ou plural, para saber se eu vou usar o was ou were. E o verbo que está entre parênteses com ing, ok? Então, esse aqui eu vou fazer junto com vocês e depois os outros vocês podem completar. Então, qual vai ser a estrutura, teacher? Você pode repetir? Yes, I can. Então, para a atividade 2, nós vamos usar, o sujeito já está aí no livro, né? Então, nós vamos adicionar... Tem que aplicar as regrinhas? Was ou were, essa regrinha aqui que eu tô pondo na lousa agora, Radassa. Então, o sujeito já está no livro, tá? Olha para o sujeito, se ele é singular ou plural. Se for singular, vou usar was. Se não for, vou usar were. And then, vou colocar o verbo que está ali no parênteses com ing, tá? É isso que nós vamos fazer na atividade 2, ok? Activity 2. Então, eu tenho ali... aquele negócio que tem que... aquele negócio consoante, vogal, consoante, tem que fazer isso? Tá, vamos chegar lá, tá? Para as regrinhas. Depois desses verbos, a gente passa dos outros. Muito bem, Caio. Caio was or Caio were, pessoal? Was. O sujeito eu já tenho, tá? Caio seria he. Caio was. Qual que é o verbo para Caio que está entre parênteses? We say sneeze, ok? Sneeze, ok? So we have the verb sneeze. Quando o verbo, Radassa, termina com e, eu posso drop letter i, vou cortar esse e e vou já adicionar ing, ok? Was sneezing. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros abaixo, tá? Tem algum ali que tem letra E, você vai cortar e colocar ing. Os demais, somente ing. Tudo bem? Então, esse aqui a gente pode fazer, vocês podem fazer assim que a aula acabar, completar esses outros com base nessa explicação. Vamos para o 3 rapidão, antes da teacher, que eu queria fazer um game com vocês para a gente se animar. Vamos completar aqui, ó. Choose the number 3 between past continuous and simple past. Eita, pega. Então, a gente vai decidir se eu vou usar o past continuous, algo que estava acontecendo, ou passado simples, algo que aconteceu. Pronto, acabou. Vamos ver se a gente consegue distinguir isso circulando. Last night, então diz assim, noite passada. I felt, eu senti, me senti doente, ou eu estava, was feeling sick, when I was arriving. Olha lá, tem a partícula when. Tinha alguma outra coisa que aconteceu depois. Vou usar I felt or I was feeling. Eu tô perdida. Na caixinha do número 3. Aqui, é a primeira. Aqui, número 3, tá? A gente tá fazendo a... Tá, tô acompanhando. Achou? Achei. Então, tenho aqui. Last night, eu tenho que escolher I felt or I was feeling. Sick, when. Tem uma partícula when aqui, quando outra coisa aconteceu. Eu vou usar felt or was feeling, se outra coisa aconteceu. Was feeling, ok? Então, tinha a ação no passado que foi interrompida por outra, tá? Então, a primeira ação que estava acontecendo, eu uso no past continuous. A segunda ação que aconteceu e interrompeu a primeira, eu uso ela no simple past. Então, last night, I was feeling sick. Eu estava me sentindo doente quando você chegou, né?
Aí eu estava me sentindo doente quando você chegou, não quando você estava chegando. Então, eu tenho duas ações ocorrendo no passado. A que aconteceu primeiro, eu uso no past continuous. A que aconteceu em segundo, mas também no passado, eu uso no simple past. Uma interrompeu a outra. Muito bem, daí eu tenho I, blá, 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 very tired. Olha lá, não tem nenhuma ação. Será que, ó, eu estava me sentindo muito cansado ou eu me senti cansado? O que vocês acham? Estava me sentindo. Ontem eu estava me sentindo. Já não tô mais. So we're gonna have, eu estava, was feeling. Tá. Eu was coaching and sneezing, eu estava tossindo e fungando assim, ou eu tossi e funguei o tempo todo? Tossi e funguei o tempo todo. Ok. So, eu estou me referindo a um tempo finito aqui, ó. Tempo todo. Eu mencionei, lembra aquela regrinha que eu mandei no slide? Eu tenho um tempo ali definido, então eu vou usar novamente past continuous, ok? Que tristeza, hein? Tá tossindo, espirrando. Coronavírus. Misericórdia. And my head, e a minha cabeça, was hurting or hurt? Estava doendo ou machucou? Ou estava doendo. No final, I was deciding to stay at home. Eu estava decidindo doendo. ficar em casa ou eu decidi ficar em casa. Então, depois da cabeça ter doendo, dele ter espirrado, já tinha acontecido várias coisas, aconteceu mais uma coisa. Essa última ação, a gente vai usar o past continuous ou simple past? Decided. Exato, muito bem. Ok, pessoal? Prof, qual que é a anterior? Was hurting. Prof, qual que é a anterior dessa? Was É que tem um hurting. ING ou não? Isso, com o ING. Ok? Pessoal, Obrigada. antes de finalizar essa aula, então, gostaria de deixar registrado para vocês e também para o pessoal que está na aula online, então, que vou deixar para vocês um joguinho online, vai ser encaminhado pelo WhatsApp, somente para a gente completar se a gente vai colocar was ou were, tá? Gostaria que vocês praticassem, quem puder printar a tela e me mandar depois, seria perfeito, tá? Então, esse jogo virtual será mandado aqui pela coordenação online. Pratiquem aí o uso do was ou were no past continuous. People, have an excellent day. Enjoy your weekend and God bless you, okay?